Mateus 24, versículo de número 36. Descreve o texto: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Oremos. Pai querido e amado, louvamos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus. Tua palavra, Deus, que é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra, ó Deus, que aplicando em nossos corações, para que não pecamos contra Ti, Senhor. Pai, gratidão, Senhor. Gratidão pela Tua palavra, ó Deus. Que ela, ó Deus, permaneça, Senhor, vindo sobre nossas vidas, ó Pai, e através de cada um de nós, como instrumento do Senhor, ó Pai, levarmos para todas as criaturas, para que assim também elas venham, Senhor, ser salvas pelo poder que é a Tua palavra, Senhor. Traz sobre nossas vidas o Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento para a Tua palavra. Amém. Poder assentar, igreja. Amada igreja, estamos diante de um texto onde o Senhor Jesus Cristo faz a narrativa aos seus discípulos. E esse texto que fizemos a leitura, quero compartilhar com vocês o seguinte tema: Jesus Cristo está voltando. Você está preparado? Esse capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, um evangelho sinótico, porque iremos também ver essa referência bíblica no livro de Marcos, capítulo 13, e também em Lucas, capítulo 21. Jesus, ele traz um relato aonde ele fala sobre o sermão profético. E ele inicia relatando sobre o princípio de dores. E ali ele traz esse relato falando sobre que ouviremos guerras e rumores de guerras. E ele diz nesse mesmo versículo que não se assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E ele continua: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ele relata também que haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E que surgirão falsos mestres e que enganarão a muitos, e se multiplicará a iniquidade, a maldade, e o amor de muito se esfriará. Jesus, ele continua esse relato nesse capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, sobre a grande tribulação que também haverá. E então, essa grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, após a sua vinda, não haverá tão grande aflição como nunca houve. Porém, ele continua o seu relato falando sobre a vinda do Filho do Homem, falando da sua vinda. E nesse relato ele fala que então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão um homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus continua o relato em dizendo que em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas
aconteçam. O céu e a terra passarão. E relata Jesus: as minhas palavras não hão de passar. Jesus continua o sermão exortando a cada um de nós sobre sermos vigilantes. E ele então fala que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele nos exorta à vigilância e ele relata dizendo assim: vigiai, pois porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amada igreja, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado por a maioria da humanidade. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas, enganar a humanidade, marcando até datas, como aconteceu no ano de 2012, em que falsas religiões, falsos mestres, diziam que o mundo acabaria naquele ano. Já estamos no ano de 2021. E vemos que só o Senhor é que sabe o dia e a hora da sua volta. Mas outros irmãos, há uma parte da humanidade, há uma parte de um povo que dizem crer na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, igreja, vivem como se ele jamais fosse voltar. E vive como esse dia jamais fosse chegar. E, infelizmente, vive o hoje de uma forma irresponsavelmente, como se não houvesse uma eternidade. E aqui está o grande perigo, meus irmãos. É viver de uma forma irresponsavelmente, como se não houvesse uma eternidade. Para muitos que nos ouvem e assistem, não tem dado crédito a essa notícia. Muitos chegam a dizer que há muitos anos ouve falar de tal notícia sobre a volta de Jesus, mas não tem visto a sua volta. Eu quero dizer para você que pensa assim e que ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, se apresse em confessá-lo como seu Salvador, porque Ele está voltando. Louvado seja Deus. A sua opinião, o seu pensamento, ou as suas atitudes, ou a sua descrença sobre a volta de Jesus Cristo,
não irá impedir que ele virá buscar sua noiva adornada, que é a igreja do Senhor. Porque os planos de Deus, ninguém pode impedir. Louvado seja Deus. Você pode expressar sua opinião, é um direito seu, mas uma coisa você não pode negar, é que os sinais que anunciam a volta são visíveis. Louvado seja Deus. E será iminente, ou seja, imediato, prestes a acontecer. O texto que fizemos a leitura nos faz alguns relatos. A admiração dos discípulos e a declaração de Jesus, ou a profecia de Jesus. Esse templo foi um desejo do rei Davi, que providenciou tudo para seu filho Salomão construir. Ele foi edificado por Salomão 1005 anos antes de Cristo e restaurado por Zorobabel 515 anos antes de Cristo. E depois ele foi restaurado por Herodes 20 anos antes de Cristo. A gente vê aqui que os discípulos, eles ficaram admirados com a magnificência do templo. Jesus diz, ou profetiza, que não ficará pedra sobre pedra. Aquele majestoso templo de mármore branco, bordejado de ouro, um dos mais belos monumentos arquitetônicos da época do mundo, seria arrasado pelos romanos 40 anos depois dessa profecia de Jesus, no terrível cerco de Jerusalém. E essa profecia ocorreu, se cumpriu. O templo ele foi destruído por Tito, aquele que seria o futuro imperador de Roma, no ano 70 antes, ou seja, depois de Cristo. Os discípulos saem do templo com o Senhor Jesus e mostra aquela bela arquitetura ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus profetiza que aquele templo seria derribado, que não ficaria ali, seria pedra sobre pedra, e essa profecia aconteceu. Aquele futuro imperador chamado Tito, quando invade Jerusalém, faz a derrubada desse templo de Salomão. A segunda profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda vinda de Cristo. Os discípulos, eles perguntam quando isso se daria e que sinais haveria da sua vinda. Quando Jesus, ele relata para seus discípulos sobre a sua vinda, sobre que voltaria, seus discípulos o perguntam quando isso se daria, quando isso aconteceria. Essa resposta, irmãos, tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda, a consumação dos séculos. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus. Irmãos, igreja do Senhor, quantos não gostam de ouvir palavras e mensagens de vitória? Palavras e mensagem de conquista, de milagre. Com certeza, a maioria, mas a palavra de hoje é específica e decisiva para as nossas vidas.
A verdade central do texto, Jesus, ele nos alerta, ele está nos alertando, ele está dizendo: acorda, igreja, vigia, igreja, fica esperto, igreja, se prepara, igreja. Igreja, raras são as vezes que ouvimos a mensagem sobre o retorno de Jesus Cristo. Por esse, talvez ser para muitos um assunto complexo, um assunto difícil. Mas analisando alguns fatos sobre os últimos acontecimentos que está em toda e qualquer tipo de comunicação, de mídia, e qualquer pessoa pode ter o acesso, gostaria de destacar alguns exemplos como sinais sobre a volta de Jesus Cristo. E entre eles vimos alguns no relato do Senhor Jesus, nesse capítulo 24 de Mateus. Está as guerras no Oriente Médio, e principalmente os ataques contra Israel. Ou seja, tudo isso é bíblico, é um alerta de Deus para a sua criação. Repito, Mateus 24 nos diz sobre o princípio das dores, ou o princípio das aflições. Com as guerras e rumores de guerra, nação contra nação, fome, pestes e terremotos, os falsos profetas, escândalos aos montes, traição e ódio por toda a sociedade. E o mais que nos impressiona, o mais que nos amedronta, é o que o Senhor Jesus disse no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Iniquidade é algo imoral, é algo perverso e maldoso. E para que tenhamos uma ideia, quando ele diz que o amor de quase todos se esfriará, Jesus se refere à maior parte, ou no mínimo, mais da metade da população ou da humanidade. E o maior problema que temos visto nesses dias é a frieza no amor. O maior problema que temos visto nesses últimos dias é a frieza no amor. Pois é através dessa frieza que pais contra filhos, que filhos contra pais, maridos e esposas, aumentos na violência doméstica, brigas, ou seja, a intolerância está a 1000 por hora. A frieza no amor é a principal causa das tragédias. Mateus 24 também fala da grande tribulação no verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. É muito sério, igreja. Anunciar que Jesus está voltando é um anúncio que devemos fazer diariamente. Mateus 24, ou seja, dentre tantas coisas, Mateus 24, ele nos exorta a andarmos em vigilância, em cautela, em prudência,
em precaução e diligência, para que alcançarmos a salvação e vivermos a vida eterna com Jesus. E a verdade a ser dita é que todos os recentes acontecimentos nos mostram que nunca esteve tão evidente de que Jesus está voltando. Ninguém sabe quando será. E a única certeza é que devemos estarmos atentos aos sinais da volta de Jesus. E os sinais estão mais do que claros, igreja. Por isso temos que falar e pregar cada vez mais sobre a volta de Jesus. Ou então, os céticos, aquele que não acredita em Deus, aquele que não acredita na volta de Jesus, os incrédulos e os que ficam em cima do muro começarão a se voltar para as crenças erradas. E isso, uma vez acontecendo, infelizmente, eles passarão a eternidade no inferno. A volta de Jesus está muito próxima e precisamos estar preparados, pois ele vem para buscar um povo santo, um povo separado e preparado para o grande dia. E você está preparado? É triste muitas vezes quando fazemos essa pergunta e muitos que se dizem serem cristãos responder que não está preparado. Mais uma vez Jesus nos alerta sobre a sua volta. Então hoje é dia de você se preparar para a volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? O texto ele vai relatar que a volta de Jesus será repentina, gloriosa e vitoriosa. Será repentina porque a Bíblia diz em Mateus 24, 27, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus cortará os céus de norte a sul, de leste a oeste, e todos os santos o verão, o Rei da Glória. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Será gloriosa, pois sua vinda será pessoal, será visível e pública. Jesus aparecerá no céu com poder e grande glória, acompanhado de seus anjos e um som muito forte de trombeta, soando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus, glorificado e exaltado para todo sempre. Será vitoriosa, pois Jesus virá para arrebatar a igreja e os eleitos de Deus serão chamados para entrarem nas bodas do Cordeiro. Que vitória, irmãos! Jesus vem buscar os eleitos para entrarem nas bodas do Cordeiro, para ceiar com Ele, para morar com Ele, para sentar com Ele. Segundo, os sinais da volta de Jesus. Hoje podemos dizer que o mundo tem vivido na base da expectativa. Com todos os povos, todas as pessoas que conversamos ou nos relacionamos, vemos como as pessoas têm vivido na base da expectativa, principalmente diante do contexto que estamos vivendo. Pois
algo muito grande, e podemos dizer que o maior acontecimento da história de todos os tempos está muito próximo a acontecer. E esse acontecimento será o último e o maior acontecimento de toda a história da humanidade, a volta do Senhor Jesus. Jesus mesmo disse, ele mesmo prometeu há mais de 2000 anos ou 21 séculos atrás, que voltaria. Em João capítulo 14, versículo 3, ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Você quer estar onde está Jesus? Prepare-se, porque Ele está voltando. Louvado seja Deus. Esse texto, Jesus está falando aos seus discípulos sobre a razão da sua saída do mundo, próximo à sua prisão e sua morte, mas que iria aos céus, preparar um lugar e voltar para buscar a sua igreja. Mas, irmãos, a volta de Jesus será precedida por algumas situações. São elas: pela tribulação, tormento, aflição e um tempo de profunda angústia e dor. Existe muita gente sofrendo em diversas situações de aflição, de dor e perseguições. Será também, irmãos, precedida pelo abandono da verdadeira fé, mais conhecida como apostasia. Abandonar a fé é renunciar a Jesus Cristo. E a falta de temor tem levado as pessoas a cometerem essa louca extremas, renunciando à fé, deixando de ter temor a Jesus Cristo. Também será precedida pela depravação moral. E o que temos visto é que a corrupção moral está presente em todas as áreas da sociedade. O mundo está sem referência, perdido e confuso. Hoje em dia, o que mais se vê é a desintegração familiar, é a infidelidade conjugal, é índice de divórcio aumentando a cada dia. Uma parte da sociedade está aplaudindo e defendendo o relacionamento pecaminoso e abominável diante dos olhos de Deus. A pornografia tem entrado e arrebentado com os lares. O tráfico tem afundado a juventude nas drogas. Autoridades que estão sem moral por conta da corrupção. E, infelizmente, algumas instituições religiosas estão desacreditadas, pois estão vendendo e trocando o que é sagrado e o que é santo, estão deixando de ser cristocêntrica, não tendo Cristo como um centro da fé. É muito sério, igreja. É muito sério. Quando lemos sobre a volta do Senhor Jesus, é um despertamento para a igreja. E os sinais que indicam tudo isso são as guerras, os terremotos, tsunamis, a fome, a violências e epidemias.
Você está preparado para a volta de Jesus? A pergunta se repete, pois viver a vida como o mundo quer é uma loucura. Viver na vida louca, como se diz por aí, é condenação na certa. Meu amigo, minha amiga ouvinte da palavra de Deus, não deixe a vida te levar. Deixe Jesus Cristo te guiar, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. E só chegaremos no Pai através de Jesus Cristo. E moraremos eternamente nos céus. Digo isso, pois ninguém poderá se preparar na última hora. Ninguém pode se preparar na última hora. Naquele dia, o dinheiro, as influências e o poder político não poderá ajudar a ninguém, nem a eles mesmos. Todos terão que enfrentar o Cordeiro Santo de Deus. Todos terão que se explicar e se justificar diante de Deus. E mais uma vez eu pergunto, você está pronto para passar a eternidade com Jesus? E se de uma forma surpreendente, Jesus voltasse agora, como você o receberia? Mexe um pouco. E é para mexer mesmo, igreja. É para chaculejar. É para despertar. É para despertar. Porque esse será o último acontecimento que ocorrerá na terra. E será o fim. E para que tenhamos uma vida eterna com Jesus, precisamos estarmos preparados. E se você soubesse que Jesus voltaria dentro de uma semana, você continuaria vivendo como tem vivido hoje ou modificaria o seu comportamento? Isso deve ser analisado. O apóstolo Paulo diz em 2 a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos, amando mais os prazeres do que a Deus, tendo a aparência de piedade, porém negando o poder dela. Aparência, algo externo, uma máscara, um engano, uma ilusão. Mateus 15:8 diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus chama de hipócritas os que vivem de aparência, um povo que honra com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Eternamente tudo isto está correto, mas internamente tudo falho, tudo errado. Você tem a consciência se tudo o que você tem vivido está ou não de acordo com a palavra de Deus?
Você tem a consciência se tudo o que você tem vivido está ou não está de acordo com a palavra de Deus. Pois no tribunal de Deus as palavras, as obras, os pensamentos e os pecados dos que rejeitaram Jesus a vida toda os condenarão, e a sentença será a de morte eterna. Deus não deixará nada passar sem ser julgado, irmãos. E aqueles que fizeram e fazem coisas erradas, ou os que andaram e andam segundo os seus próprios pensamentos, irão se arrepender. Mas será tarde, não adiantará se lamentar, pois para eles a volta de Jesus será motivo de pranto e ranger de dentes. E os despreparados ouvirão do Senhor o que está em Mateus capítulo 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Precisamos ser vigilantes. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A palavra de ordem de Jesus é: vigiai, pois a volta do Senhor será surpreendente. É preciso vigiar, estar atento aos sinais e com muito cuidado para não perder o que tem recebido de Deus. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Os despreparados serão apanhados de surpresa, mas os preparados devem viver na expectativa da volta de Jesus, orando e sempre declarando. A sua oração deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a oração dos preparados. Mateus 24, 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Louvado seja Deus. Então só nos resta permanecer atentos e preparados para esse grande dia. Estamos nos últimos tempos e no último trecho da caminhada. Os sinais mostram que vivemos nos últimos dias. A volta de Jesus deve ser a maior esperança da igreja, que precisa estar vigilante e sempre preparada. A minha e a tua esperança deve ser a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas, igreja, para quem será a volta de Jesus? A sua volta será para os que o aguardam com paciência, com esperança, com orações e com muito trabalho. Sua volta será para os perseverantes. Sua volta será para os espirituais, que vivem de acordo com sua palavra, fazendo sua vontade, pregando o evangelho e acrescentando no reino de Deus. Sua volta será para os que foram lavados e remidos no sangue e obtiveram através dele perdão dos pecados. Sua volta será para os que amam o Senhor de todo o coração, independente de qualquer situação, creem e adoram ao Deus vivo, pois são indesistíveis. Independente das circunstâncias, das situações, sua volta será para aqueles que são indesistíveis, aqueles que permanecerem fiéis até a volta do Senhor Jesus. Sua volta será para os que estão preparados, para os que estão vigilantes e sem nenhum comprometimento com o mundo. Por fim,
Quando o grande dia chegar, os preparados ouvirão o que está em Mateus 25, 34. Aleluia! Está escrito assim, palavra dita pelo Senhor Jesus aos preparados, aqueles que aguardam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que aguardam o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele está dizendo assim: vinde, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Aleluia, igreja. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Eu quero ouvir essas palavras face a face com o Senhor Jesus. Quantos querem ouvir face a face essa palavra com o Senhor Jesus? Jesus está voltando, igreja, e a nossa responsabilidade não é adivinhar o dia, mas é estar sempre preparado para Ele, é estar pronto para quando o noivo chegar, é ser prudente e não louco, despreparado. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, aleluia! Persevere até o fim, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das situações, mesmo diante das adversidades, continue perseverando, continue orando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Continue perseverando na presença de Deus, continue se preparando, porque Jesus está voltando e Ele te dirá que aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. A vigilância que Deus nos pede hoje é para deixarmos Jesus mudar a nossa vida e nos convertermos verdadeiramente a uma vida reta, justa, diante da palavra de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus está à porta, igreja, e diz aos que querem ouvir, Apocalipse 3, 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quantos querem sentar com Jesus em seu trono? Quantos querem sentar com Jesus em seu trono? Se prepare, igreja, porque este dia vai chegar. Assim como um relâmpago sai do oriente, assim como sai do ocidente, assim também será a vinda do Senhor Jesus. É iminente, é rápido, é visível, irmãos. Aleluia, aleluia. Assim como eu venci, diz o Senhor Jesus, e me assentei com meu Pai em seu trono, assim também sentaremos com Ele. Glórias a Deus. Jesus foi desafiado, ele foi desafiado a descer da cruz do Calvário. E se Ele desce, certamente desceríamos com Ele. Mas Jesus permaneceu. Ele foi morto, Ele foi crucificado, para que hoje possamos ter o direito de, quando morrermos, termos a vida eterna. Jesus Cristo conquistou a preço de sangue a vida eterna para mim, a vida eterna para você, porque assim como Ele venceu a morte, assim também como Ele está sentado ao trono, à direita de Deus Pai, nós que perseveremos, iremos também sentar no trono com Jesus. Aleluia. Prepare-se, igreja. Prepare-se, igreja, porque este grande dia vai chegar. Não dê ouvido para as adversidades, não dê ouvidos para falsas profecias, para os falsos mestres, para as falsas religiões. Dê ouvido para a palavra de Deus, que diz que Ele virá.
E eu creio piamente que Jesus Cristo está voltando. Você está preparado? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Talvez em nosso meio hoje, alguém ainda não esteja preparado, tem um sentimento de que se Jesus voltar, não irá com ele, não será salvo. Talvez você ainda não fez o primeiro passo da preparação, que é confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro passo. Os demais passos foram ensinados nessa manhã. Mas se há alguém em nosso meio que assim o deseja, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, hoje você tem essa oportunidade. A Bíblia diz: se creres com o coração e confessares com os lábios, serás salvo. Alguém em nosso meio que assim o deseja, confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, venha dar o primeiro passo para a salvação. Venha dar o primeiro passo para o preparo para quando Jesus voltar, que é confessá-lo como seu Salvador. Ele está voltando, não importa quantos pensam diferente, não importa quantos têm dito que há muito tempo ouve falar da sua volta e não vê ele voltar. Mas uma coisa é certa, ele vai voltar. As tuas opiniões não mudam os planos de Deus. Os teus pensamentos não mudam os planos de Deus. O plano de Deus, a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. E essas promessas serão cumpridas. Aleluia, aleluia. Se não há alguém, não iremos insistir. Mas uma coisa não podemos deixar de te dizer: Jesus Cristo está voltando. Prepare-se. Aleluia. Essa volta de Jesus, ela pode ocorrer quando Ele nos chamar para nos guardar para a sua volta, quando vier buscar a noiva adornada, que é a igreja do Senhor. Os mortos primeiro serão ressuscitados. Mas essa volta de Jesus também é iminente, como foi ensinado esta manhã, que a qualquer momento virá para vir buscar a igreja do Senhor. E a nossa alegria é que todos vocês que ainda não confessaram o Cristo como Senhor e Salvador, faça parte de ir conosco para quando Jesus voltar para os céus. A nossa oração é essa, que Deus te dê uma nova oportunidade. Amém?